Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. Atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito, é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio. Boa tarde, Clarice, e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir, então, essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é o ATR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o do isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho, para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode
pedir na Justiça a correção do valor do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde Jordão, e a gente lembra que o atendimento aqui começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. A gente lembra também que as pessoas de Jaboatão dos Guararapes podem procurar, eles abrindo então a vara federal lá em Jaboatão dos Guararapes, e os trabalhadores de Jaboatão dos Guararapes também podem ser atendidos aqui, como também Recife, Olinda e Paulista. Pode procurar aqui a Defensoria Pública da União, que fica na Avenida Conde da Boa Vista, no edifício Apolônio Salles. Voltamos ao estúdio. Nossa, é importantíssimo aí, viu? Sem dúvida, sim. E essa informação é para você que é trabalhador e vem contribuindo com o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo menos desde 1999. Segundo o Supremo Tribunal Federal, muitos trabalhadores não receberam o que deveriam e, por isso, podem pedir a correção do benefício. Quem explica melhor para a gente é o advogado trabalhista Paulo Coutinho. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Murilo. Todo mundo que trabalhou, né, com carteira assinada desde 99 tem direito a essa correção? Na verdade, o FGTS ele é a poupança do trabalhador, né? Então, de 99 para cá, o que aconteceu foi uma redução no fator de correção monetária. Então, a TR, que é a taxa referencial, ela desde 91, ela vinha como a referência de correção monetária para o FGTS. E em 99, o governo começou a reduzir a TR até chegar ao ponto de zerar. Então, em setembro de 2012, nós temos uma TR 0%. Então, quem teve carteira assinada nesse período, e quem teve carteira, obviamente, teve o seu FGTS recolhido, né? E deixou de ter a correção pela inflação, pelos índices de inflação, que é o que a lei determina. Então, o trabalhador, na verdade, a inflação é efetivamente ocorrendo, né? Nós temos os índices que refletem isso, o INPC, por exemplo, no período em que a TR registrou 0,28%, o INPC registrou 6,5%. Então, a diferença é uma diferença muito alta. Na prática, o que aconteceu é que durante esse período ninguém ganhou, digamos assim, só o básico, e a inflação, usando até um termo mais popular, né, comeu o resto. Comeu né? o resto. Comeu o resto. É uma facada, na verdade, no patrimônio do trabalhador. Né? Nós temos aí um período de 99 a 2013 em que as diferenças podem chegar a 88%. Então, um trabalhador que em 1999 tinha R$10 mil na sua conta de FGTS, hoje ele tem em torno de 17, 18 mil reais pela correção pela TR. E pelo índice de inflação, ele teria direito a pelo menos 30 mil reais. Então, assim, uma diferença... Perdeu muito. Perdeu uma perda enorme, né? Uma perda Como muito é grande. possível, doutor, correr atrás desse direito, conseguir a correção? Hoje, o próprio INSS? Que acontece? Não, na verdade não tem nenhuma relação com o INSS. Hoje o órgão gestor do FGTS é a Caixa Econômica Federal. Então as ações são ações judiciais, são promovidas contra a Caixa Econômica Federal. Então o trabalhador deve procurar inicialmente a Caixa Econômica para levantar o seu extrato analítico. Então é preciso ter um extrato da conta de FGTS para comprovar que naquele período, desde esse período, de 99 até 2013, para quem teve carteira assinada nesse período. E é importante, Murilo, registrar que assim, quem se aposentou nesse período, né, os aposentados também têm direito, ou seja, quem teve conta ativa nesse período, de 99 a 2013, pode ter direito a essa correção. Os percentuais vão variar de acordo com o tempo, né, se ele, de 99 até 2013, as perdas hoje estão em 88%. Mas quem teve períodos de conta ativa de 99 a 2013, os percentuais são menores. Mas é importante registrar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é uma decisão especificamente sobre o FGTS. Né? O Supremo Tribunal Federal ele decidiu sobre uma questão de precatórios e reconheceu a impropriedade da TR como fator de correção, como fator de repercussão da inflação. Então, as ações elas estão sendo propostas hoje com base nessa decisão do Supremo. O Supremo ainda não se manifestou
especificamente sobre a questão do FGTS, mas deve seguir, essa é a avaliação de todos. O raciocínio deve ser o mesmo, né? Já é uma decisão consolidada de que a TR não representa inflação. Agora o senhor falou que tem que recorrer à Caixa, vai lá, pede o extrato desde 99, mas não dá para resolver isso administrativamente. Não, administrativamente não se deve. Tem que entrar na Justiça, não é uma ação simples que possa se buscar o juizado especial, por exemplo, deve-se procurar um advogado, constituir um advogado para que ele possa desenvolver realmente o trabalho de buscar na Justiça essa remuneração da conta do FGTS. De maneira prática, nas áreas cíveis, de que maneira? A esfera de competência para as ações contra a Caixa Econômica Federal é a Justiça Federal. Então, o advogado ele vai ter que movimentar a Justiça Federal através de uma ação judicial, cobrar na Justiça Federal da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é quem mantém o fundo, é quem remunera a conta do FGTS. Doutor, quando se fala em constituir advogado, tem um investimento, né? Vale a pena? Talvez as pessoas estejam se perguntando isso agora. Eu vou ter que pagar para fazer isso tudo, movimentar o processo, né? Vai valer a pena? Qual é a avaliação? Por que se busca logo o extrato analítico? É preciso que... Aí são números, né? Matemática. Com o extrato analítico, o extrato da conta do FGTS, vai se poder identificar qual seria o benefício que cada trabalhador vai ter. Então, cabe ao advogado identificar isso e efetivamente e de forma ética passar para o cliente, olha, você vai ter direito a tanto, então vale a pena ou não vale a pena se buscar esse direito. Mas caso a caso é que isso pode ser avaliado. É isso. Paulo Coutinho, que é advogado trabalhista, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Obrigado, Murilo. Bom dia. Olha só, para não perder dinheiro, muitos trabalhadores estão fazendo o quê? Estão entrando na justiça pedindo a revisão do valor do fundo de garantia. Eles argumentam que há 14 anos o FGTS está defasado, vem perdendo o poder aquisitivo. Hoje, dono de uma loja de roupas em Ribeirão Preto, Rodrigo trabalhou por 15 anos em um banco e quando deixou o emprego, sacou o valor total do FGTS, o fundo de garantia por tempo de serviço. Mas depois ficou sabendo que poderia ter direito a um valor maior, uma diferença de R$ 12.600. Pesquisou o assunto e decidiu entrar na justiça. No início você fica desconfiado, você realmente está errado, né? Porque você não quer acreditar nessa situação, mas a hora que você vê que realmente está errado, você se sente lesado, né? Então, porque esse dinheiro podia estar te ajudando você a fazer muitas outras coisas. Desde 1991, o governo faz a correção do FGTS, usando como base de cálculo a TR, taxa de referência, que leva em conta outras taxas de mercado. O problema é que a partir de 1999, a TR começou a ficar bem abaixo da inflação. No ano 2000, por exemplo, a inflação foi de 5,27%, mas o governo aplicou apenas 2,09% nas contas do FGTS. Em 2009, inflação de 4,11% e os fundos receberam só 0,7%. A situação piorou ainda mais para o trabalhador desde setembro de 2012, quando a TR começou a registrar variação quase nula. Os advogados defendem que, ao invés da TR, o cálculo da correção do fundo seja feito com base no IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. O economista da USP de Ribeirão Preto fez uma simulação. Um trabalhador que em janeiro de 1999 tinha R$ 10.000 no fundo, teria hoje, com a TR, R$ 20.600. Mas se a correção fosse feita pelo IPC, o valor seria de mais de R$ 40.000. Diferença de 92%. A TR é uma taxa referencial que é a média de diversos investimentos, títulos públicos, poupança e outros títulos do governo, ou outros investimentos do governo. Já a taxa o INPC, ele já é uma taxa de como sobe os preços na economia. Então ele é uma taxa que mede a inflação. São duas coisas completamente diferentes. O trabalhador perdeu. Isso, em termos de recomposição da inflação, perdeu. Para entrar com o pedido de revisão, o trabalhador precisa procurar o sindicato da categoria, um advogado ou ir à própria justiça com os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço, PIS/PASEP, extrato do FGTS e, no caso dos aposentados, carta de concessão do benefício. Este advogado explica que qualquer trabalhador com carteira assinada pode entrar na justiça pedindo a revisão. Qualquer trabalhador que teve algum depósito na conta do Fundo de Garantia, do período de 1999 até os dias atuais. Se ao menos empatasse com a inflação, né? A Caixa Econômica Federal informou que cumpre a legislação aplicando a TR na correção do Fundo de Garantia e que sobre as ações judiciais dos trabalhadores, a decisão, claro, compete ao Poder Judiciário.
E o trabalhador tem que ficar atento se o fundo de garantia está mesmo sendo depositado. Então vamos ver como isso pode ser feito. Quem explica pra gente é o gerente-geral da Caixa Econômica Federal de São Carlos. Através de receber SMS no celular, onde o trabalhador pode fazer o cadastramento através do site www.fgts.gov.br, cadastrando o número do celular, e ele recebe mensalmente a informação dos juros, da correção do Fundo de Garantia e dos depósitos mensais. A outra possibilidade é através do cartão do cidadão, onde ele pode solicitar o cartão através do telefone 0800 726 0207, cadastrando a senha na agência ou em casa lotérica. Depois, através dos terminais de autoatendimento da Caixa, ele pode fazer a consulta do extrato do Fundo de Garantia também. Olha só, se o trabalhador perceber que o depósito não está sendo feito, a assessoria da Caixa Econômica recomenda então que a pessoa cheque com a empresa o que está acontecendo e depois deve procurar uma agência da Caixa para ter mais informações, para saber o que está acontecendo ali no sistema interno do banco.